Senhoras e senhores, eu cumprimento a todos os participantes do Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas e aproveito para agradecer ao convite que me foi feito pela irmã Gabriela Botani e o professor Júlio Guarini para proferir algumas palavras sobre o Brasil. Eu sou Denise Lobato Gentil, professora de Economia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Gostaria de falar sobre a violência do neoliberalismo e os efeitos devastadores sobre as mulheres e o tráfico de pessoas. Essas pessoas que se encontram em relações desiguais de poder, que são as mulheres, as crianças, os migrantes, os afrodescendentes e pessoas socialmente excluídas. Eu gostaria de construir um cenário econômico e social do Brasil onde o tráfico de pessoas tem condições de existir, onde ele encontra a sua matéria-prima e, a partir dali, se expande. Aqui entre nós, a política de austeridade fiscal tem resultado numa geração dramática de desemprego, pobreza, fome em larga escala e desigualdade entre classes, entre homens e mulheres, entre raças, e essa desigualdade profunda é resultado da contenção de gastos que deixam evidente que o enxugamento do Estado e a autorregulação do mercado é um dogma que deve ser aplicado para trabalhadores e famílias pobres. O neoliberalismo gera situações de vulnerabilidade que são o substrato para o tráfico de pessoas, porque induzem a aceitação de propostas abusivas. É o terreno fértil que deixa a vítima em uma posição em que não tem alternativa real ou aceitável se não submeter-se ao abuso. Mulheres e crianças são as mais vulneráveis entre os vulneráveis. Nesse contexto, eu vou explicar rapidamente as causas do empobrecimento no Brasil. Em primeiro lugar, a crise da Covid-19 provocou uma enorme recessão no país, que gerou desemprego e que é a principal variável que causa o empobrecimento. No terceiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego no Brasil alcançou 12,6%, ou seja, falta trabalho para 13,5 milhões de pessoas. E o trabalho informal, ou seja, aquele trabalho sem nenhum direito social ou trabalhista, atinge 54% das pessoas ocupadas. As ajudas sociais com transferência de renda para os mais pobres diminuiu muito em 2021. As verbas para saúde e educação também foram reduzidas. A inflação no país é galopante e o custo da energia, dos combustíveis e de alimentos essenciais, que representam a cesta básica de consumo da população, corrói a renda dos trabalhadores mais pobres. Além disso, as condições climáticas e as queimadas em grandes áreas geraram uma dramática seca no país que prejudicou o abastecimento de água e a produção de cereais. Por fim, as taxas de juros estão extremamente altas, o que, além de prejudicar o crescimento econômico, dificulta demais a vida das pessoas endividadas. E justamente são as mulheres as pessoas mais endividadas no país. No meio de todos esses fatores extremamente negativos, o corte de gastos no sistema de proteção social se destaca porque aumentam substancialmente as sobrecargas físicas e mental sobre trabalhadores de cuidados dentro dos lares, aqueles que amparam os idosos, os companheiros, as crianças e os enfermos. As mulheres, além de prestarem cuidados que o setor público deveria ofertar, elas são exploradas gratuitamente ou são tratadas como mão de obra barata. Além disso, o perfil médio da pessoa ocupada, a pessoa desocupada no Brasil, é de uma mulher jovem entre 14 e 32 anos, negra, além disso, com ensino fundamental incompleto, ou seja, com baixa escolaridade. 57,5% dos desempregados no Brasil são as mulheres. O desemprego se alastrou entre as mulheres, fazendo com que, durante a pandemia, uma parte delas que tinha emprego e ocupação tivessem que abandonar
e passassem a trabalhar em casa para cuidar das crianças e dos idosos, cumprindo uma jornada de trabalho absolutamente extenuante. O tráfico de pessoas pode surgir da proposta para que uma menina do interior vá estudar com uma família na capital, e isso vai tornar uma infância roubada para a servidão doméstica. Ou pode surgir a proposta de um salário atrativo oferecido por uma oportunidade única na Europa, que acaba se esvaindo em uma dívida impossível de quitar com os aliciadores. Os autores do tráfico usam de ameaça de dívidas, apreensão de documentos e cárcere privado para manter as vítimas em situação de exploração. De acordo com as Nações Unidas, o tráfico de pessoas é a terceira maior atividade criminosa no mundo, superada apenas pelo tráfico de drogas e de armas. O lucro anual é de quase 32 bilhões de dólares. O Brasil é considerado um país de origem, destino e circulação de tráfico humano. O Brasil é considerado tanto um grande importador quanto exportador de pessoas. Estima-se que existam no Brasil 241 rotas nacionais e internacionais de tráfico. As dimensões continentais do Brasil, tendo fronteiras com 11 países, dificulta muito a fiscalização e o controle. Há também muita dificuldade para se obter dados específicos sobre o tráfico de mulheres e crianças. No Brasil, não há uma fonte unificada de coleta de informações sobre o tráfico de pessoas. Cada fonte exibe uma perspectiva limitada sobre a ocorrência do tráfico. Mas nós podemos dizer que, no Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas, do período de 2017 a 2020, que foi desenvolvido no âmbito das Nações Unidas, juntamente no Brasil com a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, há várias fontes de informações que são muito úteis. Nas denúncias feitas, por exemplo, no Disque 100, que é o número de descagem de direitos humanos, dados coletados entre 2017 e 2020 para o Brasil, constata-se que foram recebidas 176 denúncias de tráfico interno e 79 de tráfico internacional, ou seja, o total foi de 255 denúncias. Desse total de 255, 86 denúncias de tráfico de meninas de até 18 anos e 64 de mulheres, ou seja, quase 59% do total das denúncias foram de tráfico de meninas e de mulheres. O dado do Brasil chama atenção por estar acima da média global, apresentada pelo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Desses números, há prevalência na modalidade de exploração sexual, adoção ilegal, trabalho em condições análogas ao escravo. Na Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, foram contabilizados 388 denúncias de tráfico de pessoas, sendo 237, ou seja, 61%, referentes à exploração sexual, 31% ao trabalho análogo à escravidão e 17% para fins de doação de órgãos e 13% para remoção de órgãos. As mulheres também somaram a maioria das vítimas atendidas pelo sistema de saúde, ou seja, nos hospitais e postos. Segundo o Ministério da Saúde, foram 456 pessoas identificadas pelo sexo feminino, ante 154 homens. O Relatório Nacional de Dados sobre Tráfico de Pessoas de 2017 a 2020 aponta também dados de uma outra fonte, as operações da Polícia Federal. A Polícia Federal registrou que foram resgatadas 203 pessoas vítimas do tráfico interno e internacional no período analisado, apresentando predomínio de vítimas masculinas, pois 63,5% das vítimas de tráfico de pessoas resgatadas eram homens, 21% eram mulheres e 16% eram crianças e adolescentes. O trabalho escravo
foi a principal finalidade assinalada nos inquéritos da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, nos inquéritos por modalidade de tráfico interno e internacional, a informação é surpreendente, pois mostra o predomínio do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo na primeira posição, mas na segunda posição aparece o tráfico por remoção de órgãos. E na terceira, a servidão doméstica. E só na quarta posição aparece a exploração sexual. Em resumo, os casos de trabalho escravo predominam no tráfico dentro do país, além de trazer um número significativo de casos envolvendo remoção de órgãos. Os casos de tráfico internacional estão relacionados à finalidade de exploração sexual. Em relação aos exploradores, ou seja, aos traficantes, há informações sobre aquelas pessoas condenadas pelo crime de tráfico. Apresentam-se os seguintes dados do Departamento Penitenciário Nacional. 78% dos condenados são homens e 22% são mulheres. Mas, em caso de tráfico internacional, é importante destacar a prevalência de mulheres condenadas. Esses são os números do Brasil. Uma das lutas centrais do movimento feminista no Brasil é reivindicar o salário para as trabalhadoras domésticas. Vivemos num sistema que não valoriza o trabalho das mulheres e das meninas, o trabalho doméstico e de cuidados, principalmente das que estão na base da pirâmide econômica, que vivem em situação de pobreza e pertencem a grupos marginalizados. Isso faz com que milhões de mulheres e meninas passem boa parte das suas vidas sem receber nenhum tipo de renda, sem oportunidade e sem acesso a serviço público que possa ajudá-las. A luta contra o desemprego e a desigualdade social também está na base do combate ao tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é consequência de uma sociedade desigual, segregacionista, que explora os marginalizados e vulnerabiliza pelo tráfico, pelo mercado de órgãos, pelo mercado de corpos e pelo trabalho em condições escravas. Enfrentar o tráfico de pessoas consiste em alterar o cenário socioeconômico, tanto antes da situação quanto depois da situação de tráfico. A Covid-19 expôs as enormes deficiências das políticas públicas. E mais, mostrou a negligência e a omissão do Estado, que são favorecedoras do tráfico de pessoas e que atinge os mais vulneráveis. É preciso impedir que os traficantes recrutem novas vítimas e é dever do Estado a proteção e o combate ao crime do tráfico de pessoas. Este é um momento de acerto de contas para nossos valores nacionais e pessoais. Precisamos garantir a todas as mulheres e às crianças o livre exercício dos direitos humanos e uma vida livre de violências. A crise e suas enormes mazelas são uma oportunidade para reconstruir sociedades melhores, mais fortes, mais igualitárias. Devemos dar os passos certos agora para trazer alívio e esperança para as vítimas do tráfico no mundo e para que esse crime hediondo nunca mais aconteça. Em uma ordem social tão conformada, com um mundo tão violento e dividido entre proprietários e despossuídos, ricos e pobres, homens e mulheres, a pandemia poderá ser uma oportunidade de lutar pela libertação no meio do caos. Obrigada.